A paz, meus irmãos. Voltamos a estar adorando o Senhor juntos neste culto online e estamos pedindo aos irmãos que deixem desligada todas as coisas, aproveitem estes momentos para render realmente adoração ao Senhor. Nos unimos como igreja, onde estamos, seja aqui neste santuário, seja na sua casa, estamos unidos num só Espírito, o Espírito do nosso Senhor amado, que nos leva à perfeita adoração nestes momentos. E assim que eu quero ler a palavra do Senhor no Salmo 66, a palavra do Senhor diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Esse é o nosso chamado: adorar ao nosso Deus, bendizer o nosso Deus, glorificar o seu santo e eterno nome. Vamos orar agora, pedindo a graça do Senhor, que receba o nosso louvor, a nossa adoração, e nos ministre aos corações também, quando separamos esse tempo para a sua glória. Amém? Junte-se com a sua família, ministre sobre cada um deles a bênção do Senhor. É um passo de fé que tomamos agora em nome de Jesus. Pai amado, nos separamos, ó Senhor, da correria da semana, para nestes momentos poder dizer que o Senhor é o centro das nossas atenções. Pai amado, não é porque estamos separados, ó Senhor, por telas, ó Senhor, que deixamos de te adorar, Senhor, como igreja. E é por isso que agora declaramos ao Senhor que Tu és Deus. Queremos, ó Senhor, que o Senhor esteja perdoando as nossas faltas, os nossos erros, as nossas limitações, e que o Senhor esteja nos levando, ó Senhor, nos recebendo neste Teu santo lugar de adoração. Ao entrar no Santo dos Santos, ó Senhor, queremos dizer que Tu és digno do nosso melhor. Ó Pai amado, Tu és digno do nosso coração, do louvor dos nossos lábios. Tu és digno de receber tudo que há de perfeito que podemos dar, e se é necessário ser aperfeiçoado, que venha o Teu Espírito e o faça agora, para que assim, Senhor, este tempo que rendemos a Ti seja, Senhor amado, um incenso agradável na Tua presença. Louvamos o Teu nome, e assim que dedicamos cada momento agora como algo precioso da nossa parte ao Teu perfeito nome, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. A palavra com o grupo de louvor. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer para nós, como Ministério de Louvor, estar com você na sua casa, e te convidamos a você adorar o Senhor com essas palavras, com essas canções, com palmas. Adore ao Senhor com liberdade. Amém?
Nossa força está no Senhor. Aleluias. Senhor, em louvor.
oração agora é que o Senhor esteja estendendo o teu socorro, esta tua graça, a cada um dos nossos irmãos onde estão, Pai amado. Senhor, cada um de nós pensamos agora, Senhor, em familiares, em amigos que estão precisando, ó Senhor, de um toque especial nas tuas mãos. Pai amado, seja cura, seja ajuda, Senhor, emprego, seja, Senhor amado, Senhor, a tua assistência, viu, as dificuldades ou talvez problemas familiares. Santo Deus, olha para cada servo que hoje, Pai amado, se levanta em oração por estas vidas representadas agora em Espírito. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, e especialmente, Pai amado, aqueles que guardamos os nossos corações, que necessitam de salvação, o maior socorro de todos, que possa o Senhor, ó Pai amado, estar tocando, moldando novas vidas, ó Senhor, Pai amado, quebrando corações para que se levantem vidas transformadas, regeneradas, ó Senhor, levadas mais próximo da Tua presença. Tu és o nosso socorro, e Pai amado, quando nos unimos aqui no Espírito, nos unimos também para dizer que somos gratos ao Senhor, que escuta a oração do Teu povo, em Cristo Jesus, Senhor amado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos sempre aproveitado também, como sempre fazemos, aproveitado a oportunidade para dar o nosso louvor e agradecer ao nosso Deus pelo seu cuidado nas nossas vidas. Ele tem providenciado o nosso bem-estar, Ele tem tomado conta de nós, e aqueles que são espertos reconhecem que é Deus que cuida das nossas vidas. Ele é que nos ama e mostra o seu cuidado sobre nós. Mas nós vemos que há algo precioso e poderoso também nesse simbolismo que há de trazer as ofertas e os dízimos à presença do Senhor. É tanto que desde Abraão, com Melquisedeque, como também em Hebreus, como vemos o Novo Testamento tomando agora a dianteira e passando adiante da lei, nós vemos algo que nos leva a um princípio que precede a lei, precede o sacerdócio lá em Jerusalém, que vinha para o reconhecimento da soberania de Deus. É aí que eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 7, e eu vou começar agora aqui lendo o versículo 9, eu vou começar lendo o versículo 17, que diz: portanto, sobre ele é afirmado, ou seja, sobre Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, quem é Melquisedeque? A gente vê um pouquinho antes do versículo 9 falando, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, ou seja, a lei, e o sacerdócio, que recebem os dízimos, entregam-os agora por meio de Abraão a este rei chamado Melquisedeque. Voltando um pouco antes agora para o início do capítulo, nós lemos ali dizendo: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e os abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Ali estava Melquisedeque, que assumia um sacerdócio precedente ao dos levitas, e que também era um simbolismo de quem Jesus seria, o rei eterno e o rei da paz. Eu quero que os irmãos se lembrem aqui, que nós estamos trazendo os nossos dízimos e ofertas, aquele que é rei da paz e rei das nossas vidas. Nós estamos trazendo, não é um sacrifício, nem tampouco uma oferta obedecendo leis e princípios que estavam ligados a Jerusalém, mas que precedem até mesmo este tempo, lembrando que o Senhor é o nosso rei da paz, e Ele é merecedor de tudo o que temos de melhor e do nosso reconhecimento da sua soberania. Nós vamos orar agora e vamos abençoar a vida dos irmãos, das suas famílias, vamos declarar a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós. E eu quero lembrar que você pode continuar também trazendo os seus dízimos e dando os seus dízimos e ofertas ao Senhor, ou apontando a sua câmera para o QR Code,
ou também colocando ali no seu web browser, o seu navegador, ipboston.org/doar, e ali você vai ter a oportunidade de fazer a sua contribuição também. Nós vamos orar agora e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero lembrar que continuamos aqui investindo no campo missionário, continuamos também atendendo aqueles que estão em necessidade. Se você precisa de algo, esteja conversando com a igreja, com o corpo diaconal, e estamos aqui para abençoar a vida dos irmãos. Vamos orar agora. Pai amado, nós te agradecemos pelo que tens feito em nossas vidas, te agradecemos pelo teu cuidado que está se estendendo sobre nós. Rendemos a ti, Senhor, a nossa gratidão, ó Pai amado. Declaramos, ó Senhor, que entendemos quem o Senhor é em nossas vidas, o Rei que toma conta de nós, que é merecedor da honra que é devida, ó Senhor. E agora, Pai amado, eu quero também ministrar a palavra de bênção e o teu cuidado. Queremos estender sobre aqueles que estão necessitando, ó Pai amado, de ajuda na área de emprego, ajuda, Senhor, nas finanças. Se, Pai amado, algo precisa ser feito, seja sobre familiares que estão até no Brasil necessitando de mudança e apoio agora, ou aqui mesmo, ó Senhor, que o Senhor esteja fazendo isso acontecer, Pai amado. Oramos a Ti, porque é de Ti que vem o nosso maior sustento e o nosso maior apoio. É assim que pedimos em nome de Jesus Cristo, louvando por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus Cristo, amém. E vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor amado, amém. Veja o mistério, a cruz vazia está, o Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, o que venceu a morte, pra vida nos dar. Além do Calvário,
Os que estão em pé podem se assentar. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, é um prazer para mim compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com a nossa amada igreja. Irmãos, quando nós vimos o governador falando na segunda-feira, foi uma emoção. E nós sabemos que as autoridades vêm do Senhor e por alguma razão que nós não sabemos, o prefeito de Summerville ainda não liberou para que nós estejamos juntos todos aqui neste lugar, mas eu quero que você saiba que nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela liberdade que nós temos de estudar a palavra do Senhor e de orar e adorar. E eu espero que mesmo na sua casa, que você faça um bom uso dessa liberdade e que a palavra do Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e a gente vai ficar bem essa noite nesse capítulo. Capítulo 1, nós vamos ler o verso 20, a parte B, e o verso 21. Filipenses 1, verso 20, a parte B, e o verso 21 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E é Paulo que está dizendo: ao contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Espírito Santo, aquele que
sonda os nossos corações e nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos teus pés nós estamos nessa hora, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração e convidamos a Ti que através dessa palavra venha vivificar em nós a Tua vontade, soprando sobre nós mudança, transformação, nova vida, renovo, o toque do Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Somos carentes, dependentes da Tua presença. Por isso venha sobre nós, sabemos que o Senhor está aqui, tão certo, Senhor, como o Senhor está na casa de cada um que está nos ouvindo agora. E nós Te pedimos, enche este lugar com o calor e o sopro da Tua presença, em nome de Jesus. E a Tua igreja diz? Irmão, não fala amém não, para você ver. Irmãos, essa passagem é uma passagem tão conhecida e eu gostaria de meditar, é isso que o Senhor trouxe no meu coração, com você nessa noite. E se hoje fosse seu último dia na Terra? Parece assim algo meio mórbido, né? Para a gente pensar em vista de tudo que nós estamos vivendo. Mas Paulo não pensava assim. Várias vezes em suas cartas, ele reflete sobre a vida e ele reflete sobre a morte. Talvez inspirado pelo exemplo de Jesus, que também conversa com seus discípulos várias vezes sobre tudo que ele iria passar, sobre a sua morte, sobre a ressurreição, sobre a vida após a ida dele a Jerusalém. E veio à minha mente esse pensamento: e se hoje fosse o nosso último dia? Há muitos anos atrás, há muitos mesmos, irmãos, eu não posso falar muitos, senão os irmãos vão ficar pensando assim, né? Deixa eu pensar que eu sou mais nova do que, né? Na verdade eu sou. Mas, há muitos anos atrás, uma canção fez muito sucesso e era tocada em todo lugar que a gente ia, escolas, comércio, e aí o nome dessa música era If Today Were Your Last Day. E eu queria compartilhar um pouquinho das indagações que esse compositor faz nessa música. Eu vou estar traduzindo, mas ele diz: se hoje fosse o seu último dia e o amanhã fosse tarde demais, você conseguiria dizer adeus ao ontem? Viveria cada momento como se fosse o último? Deixaria o passado no passado? Doaria cada centavo que ganhou? Ligaria para amigos que nunca mais viu? Lembraria de memórias antigas, igual eu fiz com minhas meninas no sábado? De sábado para o domingo de madrugada, nós assistimos Rebanhão, Voz da Verdade, Oficina G3. Lembraria de memórias antigas, perdoaria seus inimigos, correria atrás do seu sonho. Essas perguntas, esse assunto pode nos deixar desconfortáveis. Mas a verdade é que a nossa vida nessa terra é passageira. Quando criança, minha mãe sempre falava e fala até hoje, que nós somos peregrinos. Por isso que eu gostaria de pensar nisso junto com você. E abra o seu coração. Faça comigo dessas perguntas um momento de reflexão na sua vida e deixe que o Espírito de Deus, que a Palavra de Deus traga no seu coração algo que eu sinto que o Espírito quer falar conosco nessa noite. Então vamos lá. Se hoje fosse o seu último dia, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: que tipo de legado você deixaria para trás? Filipenses capítulo 1, eu vou ler um pouquinho adiante do que nós lemos no começo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo do verso 27 ao verso 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência,
fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes, ou unidos, ou juntos, em união, em unidade, pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Paulo, né, irmãos? Privilégio de sofrer por Ele, já que estamos passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, pensa comigo, que tipo de legado você deixaria? Legado no dicionário, é uma missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer, uma herança de vida passada para a próxima geração. Nós temos alguns exemplos de legado na Bíblia. Davi deixa a Salomão o legado de construir o templo do Senhor. Jesus deixa a seus discípulos o legado de anunciar o Evangelho por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo deixa aos filipenses um legado de luta pela fé, um legado de perseverança, de vida com Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Sabe, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, não se sabe exatamente aonde ele está, mas se sabe que ele está preso. Algumas pessoas acreditam que ele está preso em Éfeso, outras pessoas que ele já está preso em Roma. Mas é tão interessante que ali o nosso irmão, dentro de uma prisão, ele leva os seus amigos. Esse é a herança, a missão, o legado que ele quer que seus amigos, que os seus irmãos em Cristo levem adiante. Verso 27, novamente, ele diz: não importa o que aconteça. Irmãos, como nós precisamos ouvir essa frase. Nesse tempo de incerteza, Jesus está falando conosco através do seu servo. Não importa o que aconteça, Carla, não importa o que aconteça. Meu querido, minha querida, não importa o que aconteça. Não importa. Exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Exerça isso que foi dado, foi conquistado por você a um alto preço. Exerça de maneira digna. Quero apenas ouça o seu respeito em minha ausência, que fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só Espírito, lutando unanimemente pela fé evangélica. Perceba que o princípio do legado é você dar procedimento a algo que uma pessoa já começou, que uma pessoa já viveu e que deseja passar adiante. E isso aqui é um legado. E esse é o legado de Paulo. E eu gostaria de repetir no verso 29, isso que ele fala para mim é fantástico, às vezes é confuso, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer. O privilégio de sofrer. Já que vocês estão passando pelo mesmo combate que eu estou passando, que vocês me viram, que vocês ouviram o combate que eu enfrento, Paulo está dizendo: lembra da minha vida, lembra do que eu sofri, lembra das perseguições, eu quero passar isso para vocês. E talvez, alguém de uma vida espiritual, de zona de conforto, diga: Paulo, não quero, obrigada. Privilégio de sofrer? Não quero. Mas ele está dizendo, irmãos, que coisa séria. Ele está dizendo: olha para mim, olha o que eu enfrentei, olha o que eu sofri.
leve isso adiante. Não importa o que aconteça, leve isso adiante. Eu não sei você, mas isso mexe com as minhas ideias, mexe com meus valores, me faz sentir pequena e almejar uma vida espiritual mais profunda, mais autêntica. Esse é o legado que Paulo deixa aos filipenses. Como eu acreditei em Cristo, também façam assim. Como eu sofri por Cristo, também sofram sem perder a fé. Como eu combati o bom combate, também lutem até o fim. Esse é o legado de Paulo. Qual é o seu? E eu pergunto a mim mesmo, se hoje fosse meu último dia de vida, que tipo de legado eu deixaria? Meu irmão, o que você vê quando você olha para trás? Se hoje fosse o seu último dia, olhando a sua história, o que você vê? Que herança de fé você deixaria aos seus filhos? Um pai que abençoa, um pai que ama, um pai que disciplina no temor do Senhor? Uma mãe de oração, uma mulher carinhosa, uma filha sábia? Que tipo de esposo, de esposa você tem sido? Se hoje fosse seu último dia, que tipo de legado você deixaria como filho, como filha, como irmão, como prima, como funcionário, como vizinho, como servo e serva do Senhor? Hoje você está ouvindo muitas perguntas, mas muitas pessoas não têm mais a oportunidade de responder perguntas como essas. Nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas já perderam a chance de refletir, porque para muitos esse último dia já chegou. E eu, assistindo o jornal com meu esposo, irmãos, não é todo dia que eu consigo, mas algo me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você. I want to introduce you to a man. His name is René Johnson. Você vai estar vendo a foto dele. Nós vimos a sua reportagem no jornal essa semana. Esse homem foi hospitalizado com Covid-19, bem pertinho da gente em New Hampshire. Enquanto ele estava hospitalizado, seus 5 filhos e respectivas famílias visitaram o hospital onde ele estava, do lado de fora, é claro, com cartazes e recadinhos de amor para aquele pai. E as enfermeiras transmitiam todos aqueles recadinhos que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças deixavam, e eles também davam notícias aos familiares através de recadinhos pendurados na janela. Foi da vontade do Senhor que o senhor René fosse recolhido depois de 1 semana e meia hospitalizado. E o mais interessante foi que por vários dias a família Johnson voltou àquele hospital para deixar as enfermeiras com uma expressão de gratidão. Irmãos, eu não conheço nada a respeito da vida do senhor René, nem da família Johnson, mas eu me aventuro a dizer que aquele homem deixou para sua família um legado de amor, um legado de carinho, de união, de perseverança e de fé. Eu não conheço aquela família, mas eu me aventuro a dizer que ele deixou aos seus filhos um legado de respeito e um legado de gratidão. E quanto a nós, a mim, a você, que tipo de legado você deixaria? Mastigue isso um pouquinho. Mas indo adiante, se hoje fosse o seu último dia, a minha segunda pergunta para você é:
você estaria pronto para a eternidade. Filipenses capítulo 1, verso 20, 21 e depois o verso 23. 20 e 21 do capítulo 1 de Filipenses. Paulo diz o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 23, veja que interessante, parece que a gente vai conhecendo Paulo um pouquinho mais em cada frase que a gente lê. Ele diz: estou pressionado de dois lados, porque parte de mim deseja partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Irmãos, Paulo entende o privilégio da vida e Paulo entende a certeza do encontro com Cristo, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. E grande parte dos seus escritos, ele escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento, é dedicado ao ensino da eternidade. Paulo escreve que a vida aqui é um investimento no eterno, que a morte, mesmo sendo certa, não é o fim. E finalmente, que existe vida após a morte para aquele que crê. Verso 20, a parte B, ele diz: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, que grande afirmação de fé. Talvez essa seja uma das frases mais fortes da palavra de Deus, vindo de alguém que mesmo na prisão, que já passou por tanta tribulação, se encontra debilitado, se encontra só, muitas vezes doente, mas ele sabe que a sua vida, mesmo sendo imperfeita, que a sua pregação, que as suas atitudes, que o seu amor pelo Senhor, tudo isso o levará ao encontro com o Mestre na eternidade. Paulo estava pronto. Paulo estava preparado para a eternidade. E você? Se hoje fosse o seu último dia, você estaria preparado para se encontrar com o Criador? Você pode dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou aqui para te lembrar que tão certo como você vive, tão certo como você está ouvindo essa mensagem, um dia você vai se encontrar com o Criador de todas as coisas. Para alguns será através do arrebatamento, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,17, que diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, confesso que eu quero ser desse grupo. Não por ter medo da morte, mas é porque eu imagino que o arrebatamento será uma experiência fantástica. Piscar aqui, né? Porque fechar, você fecha o olho de noite e amanhã você abre, né? Mas o abrir e piscar de olhos, você pisca aqui e de repente você está nas nuvens vendo o Mestre face a face. Que experiência fantástica! Você está preparado para isso? Mas para outros, esse encontro significa julgamento. Como diz a palavra do Senhor no meu livro, definitivamente meu livro favorito da Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 12, João diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da
vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha, irmão, se você não encontrar com o Senhor através do arrebatamento, depois da morte, o seu encontro estará esperando. E eu quero te perguntar isso: se hoje fosse o seu último dia, você estaria pronto para a eternidade? O seu nome está escrito no livro da vida. As suas vestes estão alvejadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, não é porque a gente é bom, ninguém é bom. Todos nós somos pecadores, carentes, nós fomos destituídos, se não fosse a graça do Senhor. Por isso eu quero te perguntar: os seus pecados estão perdoados através da confissão em Jesus, o Filho de Deus? Paulo estava pronto e você está? Será que nós, como igreja, como povo, nos dizemos, povo, igreja de Cristo, estamos prontos para entrar na eternidade? O pastor e doutor Russell Shedd, aos 87 anos, sofrendo de um câncer bem fraquinho e percebendo que o seu tempo de se encontrar com o Senhor se aproximava, ele disse: a experiência do sofrimento é realmente muito boa. E a gente se sente assim, se desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus. Eu nunca vou esquecer, no aniversário de 5 aninhos da Lili, e eu olhei para trás na escola dominical e eu vi o Dr. Russell Shedd sentado num dos bancos dessa igreja. E eu falei: amor, eu acho que eu estou confusa. E que precioso é para mim olhar para aquela foto dele segurando a minha filha, porque ali estava um homem de Deus preparado para entrar na eternidade. Ele diz: o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que teremos na presença de Deus. Irmãos, um homem como nós, parte da nossa geração, que estava aqui investindo na sua eternidade, viveu sua vida em investimento para ir para lá, o lugar onde a traça e a ferrugem não podem corroer a herança daquele que é lavado e redimido por Jesus. Ninguém pode roubar. Paulo diz isso e parece em unidade com aquilo que o Dr. Russell Shedd diz. Paulo diz no verso 23, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Irmãos, Paulo estava pronto para esse encontro. O Dr. Russell Shedd também estava. E você também está? A minha última pergunta para você, ou a minha última pergunta de meditação: se hoje fosse o seu último dia, como você viveria o hoje? Paulo responde a essa pergunta no texto que nós abrimos essa palavra. Verso 21 de Filipenses 1 diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Verso 25, convencido disso, sei que vou permanecer e vou continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, estar preparado para a eternidade não significa parar de viver.
Não significa pôr os pés para cima, seja espiritualmente, seja emocionalmente, whatever. Não significa, it doesn't mean that you get stuck, that you stop. Estar preparado para a eternidade não significa parar de viver. Paulo nos mostra isso, mesmo desejando se encontrar com Cristo na eternidade, até que esse dia chegue, Paulo tem planos de vida. Ele deseja trabalhar, ele diz isso, eu terei fruto do meu trabalho. Ele deseja encontrar com seus amigos e irmãos em Cristo como nós queremos tanto isso. Ele diz, olha, eu sei que eu vou permanecer e vou continuar com vocês. Ele deseja edificar outros com a sua presença. Ele deseja que Cristo seja glorificado no estar junto com irmãos. Verso 25 ele diz, e verso 26, para o seu progresso, para a sua alegria, a minha presença, eu quero que traga exultação em Cristo Jesus. Eu quero que vocês transbordem de alegria por minha causa. Veja, Paulo não está dizendo assim, solta foguete na hora que eu chegar. Ele está dizendo, eu quero ser a razão de vocês se alegrarem. Que propósito de vida! Irmãos, até a nossa eternidade chegar, a vida continua. Os dias são incertos, como vai ser o restante desse ano, não sei. Como vai ser o verão, não sei. Que dia a gente vai voltar a estar aqui, não sei. Quando a gente voltar, como que vai ser? Não sei, mas eu sei que até Jesus voltar, a vida continua e isso é bom. Mesmo que tenhamos restrições devido a toda essa pandemia, e é o nosso desejo, é o nosso dever, irmãos, submeter às autoridades. A gente precisa entender isso, mas nós precisamos nos lembrar que a vida não acabou. Paulo claramente decidiu viver a sua vida além de si, além da situação que se encontrava. Paulo decidiu investir sua vida, sua paixão nas coisas que teriam repercussão eterna. Ele investiu na fé, ele investiu no reino, ele investiu em outros, ele investiu em vidas. Por isso eu te pergunto, se o seu último dia tivesse chegado, como você viveria o hoje? Com mais alegria, com mais disposição, com mais carinho, com mais atenção, com mais fé, com mais gratidão, com mais perdão, com mais amor? Irmãos, eu queria te lembrar que o amanhã não te pertence. Então, meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você tem? Você tem o hoje. O hoje é um presente de Deus para você. No meio da pandemia, fora da pandemia, você tem o hoje. E de muitos, o hoje já foi tirado. Seja como Paulo e viva, invista a sua vida. Deixa Deus te usar. Traga palavras de esperança, traga palavras de vida, inspire pessoas, abraça a sua família. Já que não pode ainda abraçar os outros, a gente abraça. Abraça quem você pode. Sorria para desconhecidos. Seja cordial. Dance na hora do louvor. Levante as suas mãos. Beije seu cônjuge. Beije seus filhos. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Estou só em Paulo hoje, né? Capítulo
10, verso 31, verso 33, Paulo diz: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Verso 33, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tira um pouquinho o olhar da situação que nós estamos vivendo e olha para frente. Para de olhar para os seus pés, para baixo, para onde parece que não tem jeito. Faça, invista a sua vida para a glória de Deus e viva em plenitude para a glória de Deus. So what if today was your last day? E se hoje fosse o seu último dia? Que tipo de legado você deixaria? O que você vê quando você olha para trás? Se hoje fosse o seu último dia, você estaria pronto para a eternidade? O que você vê quando você olha para cima? Você vê esperança ou você vê temor? Ou você vê julgamento? E se hoje fosse o seu último dia, como você viveria o agora? O que você vê ao olhar para frente? Quero terminar com as palavras de Paulo enquanto o ministério de louvor sobe. Agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E eu tenho certeza que depois de tudo isso, essa frase é muito mais profunda. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a resposta de Paulo. Qual seria a sua? Feche os seus olhos. E eu quero orar por você, eu quero orar com você. E antes de nós orarmos, eu quero falar para você que está compartilhando conosco dessa palavra, talvez quando você olha para cima, você teme porque você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém é eterno, mas a palavra de Deus te garante que se no seu coração você crer e com a sua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o seu nome será escrito com aquele sangue que foi derramado para que o seu pecado fosse perdoado. Então nessa noite você tem a chance de fazer essa oração, de dizer, não precisa ser uma oração complicada, você pode dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou o pecador, eu estou arrependido, Senhor, dos meus pecados, eu entendo que eu preciso de salvação, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor deu a Sua vida ali na cruz do Calvário, para que eu possa receber uma vida eterna. Por isso, Senhor, seja Senhor da minha vida, entra no meu coração, faça morada, seja Senhor, e assim escreve o meu nome no livro da vida. E eu ministro sobre você, se você fez essa oração, uma nova vida, porque assim diz a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo é nova criatura. E eu queria te pedir, se você fez essa oração, procure um pastor perto de você. Se você está aqui nessa área de Somerville, ligue para a nossa igreja, entre em contato conosco, com o nosso pastor, com o nosso conselho. Nós teremos um imenso prazer em acompanhar a sua jornada com Cristo. Mas eu também quero orar por você que está precisando de um novo ânimo, de um novo vigor. Talvez você não consegue olhar para frente porque você se sente stuck, se você se sente preso em um lugar. Eu quero te lembrar que a vida continua, isso é privilégio. Você que está sofrendo talvez por alguma situação,
talvez de saúde, talvez familiar, talvez financeira, eu quero te dizer que hoje o Senhor te lembra que a vida continua e Ele é a nossa fonte de esperança. Então, onde você está, se você está precisando de uma oração, coloque a mão no seu peito. Eu não vejo você, mas o Senhor vê e eu quero orar por você. Coloque a sua mão no peito, Paizinho Santo, na autoridade que existe no nome de Jesus, Senhor, porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos, mas a Ti pertence todas as coisas. Toca, Senhor, nessa vida, nesse coração, Pai, que precisa de um sopro de vida, um sopro de ânimo, Senhor. Talvez alguém que percebe, Senhor, que está preso ao passado, que tem vergonha, Senhor, de algo que aconteceu, que receba o perdão e perdoe-se a si mesmo, Senhor. Alguém que talvez conhece o Senhor, mas está distante, ó Deus, e quando pensa na eternidade, sente culpa, sente vergonha. Deus, eu profetizo sobre essa vida uma nova experiência, um avivamento em nome de Jesus. Ó Deus, e aquele que está fraco, abatido, desanimado, às vezes não tem força nem para ir do lado de fora, vai trabalhar se arrastando, eu não sei, Senhor, mas eu peço a Ti, a Tua paz, a alegria do Senhor, que seja a Sua força, meu irmão, minha irmã, e que nessa noite você possa se levantar, se reerguer na força e no ânimo do Senhor e viver uma nova história, um novo amanhã, e que Deus te use, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê uma nova unção, uma nova graça, que a sua vida possa brilhar, o brilho do Senhor em meio a uma geração que está tão necessitada de paz. Profetizo isso, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Levante-se do seu lugar, adore ao Senhor com essa canção, adore ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor.
Sara. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias. Amém, glória a Jesus. Nós lembramos que as atividades da igreja continuam durante a semana. Louvamos ao Senhor por poder adorar o seu nome juntos aqui. Mas lembre que o escritório continua funcionando. A Natasha está à disposição, também estou à disposição. Podem contar conosco durante a semana. Amém. O escritório, o horário aqui está reduzido no santuário, mas estamos trabalhando também de casa. O mesmo se aplica a Natasha, e os contatos pelo telefone da igreja mesmo ainda continuam ativos. Eu quero lembrar que nós também estamos tendo os encontros virtuais durante a semana, e peço a você que esteja participando. Se você não teve a oportunidade antes, você pode entrar, é muito fácil participar dessas atividades e é abençoado assim, amém? E fique informado do que está acontecendo durante a semana. Logo após a oração, você vai ter os avisos também e vai poder saber o que é que está acontecendo. A programação para as crianças, programação para os casais está chegando, outra aí à frente para as mulheres daqui da próxima semana. E então há bastante oportunidade de você estar participando. Eu vou concluir com essa oração. Eu quero pedir a você que esteja orando comigo e recebendo também a bênção do Senhor sobre a sua vida neste momento, amém? Vamos estar orando pelos aniversariantes da semana, o Renato, o nosso irmão Samuel, também a Thaís de la Cruz e o nosso irmão Sebastião. Pedir a bênção do Senhor sobre as suas vidas, amém? Pai amado, nós te agradecemos pela bênção desses momentos que tivemos a tua presença. Eu peço que o teu cuidado continue com cada família, ó Senhor Jesus, cada um dos irmãos, que eles possam seguir adiante sabendo que o Senhor é que está com eles, ó Senhor, que está conosco, e possamos viver o nosso momento agora, Senhor, em toda gratidão ao Senhor, e viver aproveitando as bênçãos do Senhor agora, mas também sempre sabendo que o melhor está por vir. Senhor, nós te glorificamos por tudo, e que a tua graça esteja sobre cada um destes nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida esta semana. A tua bondade seja multiplicada sobre eles, é o que pedimos agora em teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com cada irmão agora e para todo sempre, amém. E que Deus esteja com vocês esta semana, a paz de Jesus. E agora os avisos, amém.